Seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi. Meus irmãos, em tempos difíceis como esse, a atenção com os nossos filhos, principalmente com a nova geração, não só com crianças pequenas, mas aqueles que estão formando o seu caráter agora, meninos de 11, meninas de 11 anos, 13 anos, aqueles jovens ainda que estão começando a entender as coisas do mundo, né? E é justamente eles que são o maior alvo, porque ensinando a eles, já do começo, de forma errada, né? Aquela educação que os pais passaram na infância fica como coisa de criança, eles querem passar justamente essa ideia. Olha, o que teu pai, tua mãe ensinou como certo, como vontade de Deus, isso é tudo bobagem, isso é coisa de criança. Eles falavam isso porque você era infantil. Agora que você já é um homenzinho, uma mocinha, agora está na hora de você saber a verdade. E isso não é feito explicitamente, mas todas as coisas que estão sendo feitas, inclusive a programação infantil, ela leva para esse lado. Infelizmente a Disney ela é tida como algo para criança. Na minha opinião, ela não é e nem nunca foi. Basta saber um pouco da história do seu próprio criador. Mas não é o assunto daqui hoje. Você sabe que os personagens da Disney, de uma maneira geral, eles fazem muito sucesso, né? Alguns estão aí há várias décadas, desde a fundação da própria Disney, como o Mickey, por exemplo. Agora mais atual tem o que? O Shrek, tem o Gato de Botas e tantos e tantos. Principalmente nesses, né, mais modernos, como Carros, por exemplo, tem o Relâmpago McQueen. Até eu gostava do filme, né, pelo menos o primeiro. Se você observar a animação que é feita ali, você vê que é algo que encanta qualquer criança, né? Quando você coloca ali, você vê as mungangas que os personagens fazem, até você ri. É engraçado, de fato, né? E é óbvio que, sendo assim, né, dá para se usar para passar outras mensagens. Outros que querem avançar ainda mais rápido do que com simples mensagenzinhas passadas ali. Então o que é que eles fazem? Teve um filme aqui que eu comentei com você, chamado Festa da Salsicha, que ele usa o mesmo tipo de animação. Qualquer pai, qualquer mãe, quando pega a capa, né, quando vê aquilo em catálogo, pensa que é algo para criança. Infelizmente muitas pessoas não olham a faixa etária, né? E muitos nem fazem questão de destacar, a verdade é essa também, né? É igual os jogos hoje em dia. Sai um jogo para adulto, a molecada tá toda jogando. Aí quando o pai vê, né, alguma cena ali, aí vai, revolta-se, entra judicialmente contra a empresa, sendo que o errado é ele próprio, que tinha faixa etária. Só que no meio disso também existe um esquema aí bem mal intencionado. Veja, você vai fazer um filme para adultos, certo? Com faixa etária para adultos. Por que você usaria animação de criança? Usaria até os mesmos estúdios, se eu não me engano. Por que você faria isso? Ora, você só faria isso se a sua intenção de fato fosse que crianças de alguma forma pensassem que aquilo era infantil, ou os pais, e deixassem as suas crianças acessarem. Então esse filme, Festa da Salsicha, apesar da animação dos gráficos que você está vendo, ele tem um tom totalmente sexual, não é? Eu falar assim por causa do que você já sabe do algoritmo. Mensagens contra a religião o tempo todo e por aí vai, né? E da mesma forma, os outros daqui viram isso, né? A militância daqui viu isso e disse, olha, por que a gente não pode fazer isso no Brasil também? Já criaram as leis, a nossa militância internacional já criou as leis para ficar mais fácil a gente ter o direito de fazer isso. Então você vê aqui no Brasil uma pessoa como a MC Pipoquinha, olha só o nome, MC Pipoquinha, né? Você escuta esse nome, o pai e a mãe que já anda tão cheio de tarefas aqui, atarefados, não vai parar pra ver quem é essa MC Pipoquinha, viu lá? Um pôster, MC Pipoquinha, a filha pediu pra ir pro show da MC Pipoquinha, porque os colegas tudo vão. O filho também, 14 anos, pediu pra ir pra MC Pipoquinha, todo mundo vai e só ele vai ficar de fora, né? E os pais, justamente presos dentro dessa matrix de impostos, tanto imposto, tanta coisa pra pagar, cada vez mais difícil fechar as contas no azul. Então diz, vai pra essa MC Pipoquinha. Deve ser algo parecido com a Galinha Pintadinha ou Bananas de Pijama, alguma coisa desse tipo, né? Patati Patatá, tem tantos assim, né? Só que aí quando o pai vai ver, né, descobre, a tal da Pipoquinha, meu irmão, é uma pipocona. Tá fazendo coisas explícitas em cima do palco, envolvendo até animais. E aí o pai e a mãe, de fato, fica com a cara no chão, porque acha, né, sempre acreditou que uma coisa desse tipo não ia acontecer, porque existe autoridade zelando, né, pela segurança da família dela, afinal pagamos tantos impostos para isso.
Você imagina, obviamente, uma hora dessa, não, o Estado não permitiria isso, né? Existe regra, se o show tem esse conteúdo, é óbvio que seria barrada a entrada de crianças. Só que não é. As crianças simplesmente entram. E aí, meu irmão, alguém vai dizer, né? Aqueles que já se entregaram, porque eu não me entreguei, não. Eu tô aqui até hoje por conta disso. Eu não me entreguei. No dia que me expulsaram aí é diferente, mas enquanto eu puder ficar aqui falando a verdade, eu vou estar junto com cada um de vocês. Tem esse que não adianta fazer. Olha, vê que é um negócio global, Davi. Como é que você vai fazer alguma coisa? Eu vou mostrar pra você um deputado, né? Que as pessoas souberam votar em alguém de bem e o cara tá fazendo a parte dele. E mesmo com toda a omissão dos nossos políticos, do Congresso, do Senado, o cara foi lá e disse, olha, ela vinha aqui, na minha cidade, no meu estado, eu vou prendê-la. Eu vou meter na cadeia. Eu estou respaldado na lei, eu estarei cumprindo a lei. Tá, aqui mostrou a algema, caba velho rochedo, cara. Rocheiro mesmo. Parabéns para as pessoas que elegem esse tipo de político. Parabéns a todos mesmo. Porque é assim que se faz a diferença. Se entregar, meu irmão, a fé sem ação, ela é morta. Entenda isso. Se tem que acontecer, que aconteça. Estaremos prontos para isso. Mas que não seja pela nossa omissão. Omissão é igual a cumplicidade. Então, escute aí e já digo para vocês o resultado que foi depois desse discurso dele. Vamos lá. Senhor presidente, o delegado Xerifão utiliza a palavra hoje preocupado. Preocupado com o fato que está para ocorrer em nossa cidade de Curitiba. No dia 20 de maio agora, teremos em uma casa noturna chamada Shed e na casa noturna Monkey, um show de uma cantora chamada MC Pipoquinha. Essa cantora MC Pipoquinha estará aqui, então, se apresentando em 2 casas noturnas. E nos shows que ela realiza, senhor presidente, pelo país, em um deles, por incrível que pareça, senhor Renato Freitas, ela praticou sexo oral em pleno palco, frente a adolescentes e frente a crianças. Toda a coreografia do show, senhores, é baseada em relações sexuais com mais de uma pessoa, de uma forma promíscua, causando danos imensuráveis ao público. O absurdo é tamanho, senhor presidente, que em determinado momento ela, com um gato felino, quadrúpede, utiliza o animal para lamber os seus seios. O respeito ao cidadão, o respeito ao público, o respeito ao jovem, o desrespeito à Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, é gigantesco. E estará ela aqui em Curitiba, senhor presidente, em 2 oportunidades, na Shed e na Monkey, que são casas noturnas que não são casas de prostituição. Uma prostituta, data máxima vênia, deve se apresentar em uma casa de prostituição. Aqui, senhor presidente, vigora a lei e a ordem. Aqui nós temos um código penal que tem, inclusive, o crime de ato obsceno, que é praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ao público, que é inaceitável. Nós aqui trabalhamos com o Código Penal, que é o Decreto-Lei 2.848 de 1940, com a reforma da Lei 7.209 de 84. Aqui vigora a lei e a ordem. Não podemos aceitar, senhor presidente, que shows como esse sejam apresentados em local inapropriado. Diversos estados da federação têm feito o quê? Proibido a presença de adolescentes e crianças em show da MC Pipoquinha. Senhor presidente, para o senhor ter uma ideia, a letra das músicas que ela vai se apresentar, eu vou fazer a leitura aqui, ipsis literis. Uma das letras é bota na pipoquinha e diz, pipoquinha, princesa da putaria, no caso ela, né? Ela se identifica assim, bota o bigode, e aí no órgão sexual feminino, que eu não vou dizer o nome. E continua. Bota no órgão sexual feminino, depois de 4 entra tudo, dá um tesão, daí menciona o órgão sexual masculino, que eu não vou falar aqui. Cantada isso, em verso e prosa, em uma casa noturna aberta a nossos jovens. Será que nossos pais sabem que quando seus filhos vão na Shed ou vão na Monkey, vão levar seus filhos para um evento de pornografia? Que se apresente ela aqui, sem hipocrisia, senhor presidente, em uma casa de prostituição, que o faça em uma casa de prostituição, que é um local apropriado para uma prostituta, mas não em um local em que estão nossos jovens. Eu estarei presente, oficiei já a Vossa Excelência,
também o presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, o delegado do CRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, do qual eu já trabalhei no Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, as promotorias, os conselhos tutelares, o secretário da Família, o secretário da Juventude e o presidente da Assembleia Legislativa, para que tomem providências, para que os princípios e a lei brasileira sejam aplicados aqui no Paraná, como é de praxe. Eu estarei presente, senhor presidente, estarei presente no evento, e se houver apresentação pornográfica no show, eu vou dar voz de prisão a ela. E está aqui a minha algema como delegado, e mando um recado: MC Pipoquinha, você vai sair algemada. Deputado, Vossa Excelência, está escrito no horário de liderança. Continuo. A senhora vai sair, MC Pipoquinha, algemada. Está aqui a algema. Vai sair algemada de Curitiba, porque aqui vigora a lei e a ordem, porque aqui nós temos Código Penal, que é o mesmo no Brasil, mas que pelo jeito em outros estados não vigora. Aqui vigora. Aqui nós trabalhamos com princípios. Então estarei presente. Tenho reunião com o NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, e se show pornográfico houver, ela será presa. Também vou procurar o Ministério Público para que proíba a entrada de adolescentes e crianças nesse show, porque ela faz apresentação para crianças. Não sou hipócrita, em relação à sexualidade. A sexualidade é algo importante, o sexo é importante para a vida, mas que se eu faça dentro dos princípios que nós vivemos. Existem locais para isso, locais privados e até casas em que ela pode se apresentar. Ela que eu faça como prostituta que aparenta ser em uma casa de prostituição. Aqui no Paraná não tem voz e não tem vez. Então, presente eu estarei, senhor presidente. E se houver também adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas, será aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.109 de 90, e vou prender o gerente da casa também, se tiverem alcoolizados, tiver crianças alcoolizadas. Peço aos deputados evangélicos também, se quiserem estar presentes no evento, eu estarei presente junto com a minha equipe, e vou pedir apoio do NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. Aqui, senhora MC Pipoquinha, não é o local para a senhora vir se apresentar com shows pornográficos, com coreografia pornográfica. Se quiser, que eu faça em uma casa de prostituição, não em uma casa de shows em que nossos jovens vão assistir. Essa é a palavra do delegado Xerifão, e a algema já está pronta aqui para a MC Pipoquinha. Obrigado, senhor presidente. Você ouviu aí, meu irmão? Chega nos enche de alegria, né? O discurso do homem. Parece que você diz, não, no meio de toda essa bagunça, parece que os impostos que eu pago, pelo menos tem alguém que faz a gente entender que algo está sendo feito. Né? O resultado, para aqueles pessimistas, agora eu vou dar. O show dela foi cancelado. A casa de show, quando viu isso aí, disse, oxe, o homem vai estar aqui, porque você ouviu ele dizendo, eu estarei lá. Foi ele dizer isso, meu irmão, que ele ia estar lá e eu vi, e se visse alguma coisa, né, imoral, imprópria para menores, ia prender elas, com certeza multar a casa também por permitir, que ele já disse, eu vou proibir a entrada de menor. Vê se a casa quis. Meu irmão, tem um mercado sombrio funcionando, literalmente um mercado sombrio funcionando, à base de vender coisas impróprias, com a intenção, inclusive, de corromper a alma desses menores, o caráter deles, a formação do caráter, corromper totalmente e ganhando milhões com isso. A faixa etária, tanto de show, de novela, de filme, de série, de jogos, principalmente, tem que ser respeitada. Os pais precisam entender isso. Eu já disse, eu sou gamer, tenho o meu canal de gamer, eu faço as minhas gameplays aqui. Só que jogo pra adulto é jogo pra adulto. Criança não tem que estar jogando aquilo. Os pais precisam entender que não é brincadeira. É a mesma coisa um show desse. Ah, o nome é tão bonitinho, MC Pipoquinha. Deve ser alguma coisa feito patati patatá. Deixa aí. Meu irmão, acabou esse tempo que você podia fazer isso. Acabou-se a época que você dizia, não, mas as autoridades estão vendo isso aí. Um homem desse aí é uma raridade. Um político desse é uma raridade hoje em dia. Porque ninguém quer se meter nesses assuntos. A maioria, quando você fala, diz o quê? Ah, tu acha que isso aí vai mudar alguma coisa? Claro que vai. Olha o que um cara só conseguiu fazer. Então, meus irmãos, mais uma vez eu reforço aqui, vamos fazer a nossa parte, né? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, antes que eu fale mais coisas e ele nem passe. Se ele passou,
já é um milagre, meus irmãos. Mas, mais uma vez, eu agradeço a vocês, a cada um de vocês, tá certo? Que o Senhor acompanhe, proteja e esteja sempre com você, e principalmente com os seus filhos, né? Os menores, os mais novos, porque realmente eles são alvo hoje em dia, meus irmãos. Querem, de fato, corromper. O resultado você tá vendo aí, né? Anos 80 até anos 90, você não via falar em adolescente com DP, né? D e o P, você sabe o que é, né? Com aquela coisa ruim, você não via. Era cheio de sonhos. A gente tinha muito menos coisa, muito menos recurso, mas a gente era muito mais alegre, né? Do que essa geração de hoje. Eu vejo isso. E, inclusive, também vejo, família, que as nossas conquistas aconteciam mais cedo do que dessa geração hoje. Eu, com 21 anos, eu era assalariado, mas já trabalhava, já tava querendo comprar o meu carrinho, minha motozinha, já ia pra cima. E hoje eu vejo uma apatia, né? Uma dormência nessa geração nova. Parece que acha que nunca vão envelhecer e o tempo vai passando e você já imagina que com 30 anos, 40 anos vai estar na barra da saia da mãe. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessa? A gente não tem os nossos pais a vida toda. Enfim, meus irmãos, é outro tema para outro vídeo, tá certo? Por enquanto, uma pequena vitória, mas que serve para demonstrar que se cada um fizer sua parte, a coisa muda. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e agora sim, fui.